Sabe, existe um tipo de roteiro invisível, quase um script, que rege aquelas interações mais frustrantes do nosso dia a dia. E o pior, muitas vezes a gente nem se dá conta. É um padrão que prende todo mundo em discussões que não levam a lugar nenhum. Mas hoje, a gente vai entender como quebrar esse ciclo. Quem nunca se sentiu assim, né? Preso num beco sem saída numa discussão. Parece um disco arranhado, são sempre os mesmos argumentos, o mesmo cansaço, e no final nada se resolve. É uma coisa que suga a energia e deixa a gente totalmente sem chão. Pois é, essa dinâmica tem nome e sobrenome. Lá em 1968, um psiquiatra chamado Stephen Karpman, ele sacou um modelo para explicar isso. Ele chamou de triângulo dramático. E olha, é a explicação perfeita para esses ciclos de manipulação e dependência que a gente vê por aí. Então, segundo Karpman, dentro desse drama todo, as pessoas tendem a assumir 3 papéis bem definidos. São eles: a vítima, o perseguidor e o salvador. E o mais curioso é que ninguém fica preso num papel só não. As pessoas ficam pulando de um para o outro o tempo todo. Vamos começar com o primeiro papel, a vítima. A frase que define a vítima é "pobre de mim". Para ela, a vida é puro sofrimento. E a principal característica é a inércia, o medo, sabe? Uma recusa em agir para mudar a própria situação. E em seguida, a gente tem o perseguidor. Essa pessoa enxerga a vida como uma grande inimiga. Vive tensa, irritada e para lidar com o peso que carrega, ela faz o quê? Controla e critica todo mundo. É aquela mentalidade do "a culpa é sua". E para fechar o trio, aparece o Salvador. Ele olha para a vítima e sente pena. A ajuda que ele oferece parece nobre, mas na verdade é meio ilusória. Ele se mete sem ser chamado, não para resolver de fato o problema, mas para se sentir bem, para ser o herói da história. Então, olha só como a coisa se amarra. A vítima precisa de alguém para culpar, que é o perseguidor, e de alguém para se lamentar, que é o salvador. O perseguidor, por sua vez, precisa da vítima para descontar a raiva. E o salvador precisa dos outros dois para se sentir importante. É um ciclo vicioso, um alimentando o outro. Certo. Mas por que esse ciclo é tão desgastante? Bom, porque ele cria um ambiente de exaustão total. É um jogo onde, no final das contas, ninguém cresce, ninguém evolui e, sinceramente, ninguém é feliz de verdade. E essa frase aqui, ela resume tudo de forma brilhante. Os relacionamentos nesse jogo não são sobre amor, de jeito nenhum. São sobre uma disputa de poder, sobre o desejo de dominar, de reclamar e de arrumar justificativas. A energia toda vai embora em apontar o dedo, em vez de ir para a solução. E o impacto disso, nossa, pode ser profundo, especialmente dentro das famílias. Pensa só, quando os pais estão presos nesse triângulo, os filhos acabam sendo arrastados para o meio do grama. E aí eles aprendem esses papéis desde pequenos. E muitas vezes, sem nem perceber, os pais acabam usando ferramentas de manipulação bem eficazes. Coisas como o senso de dever, a vergonha, a culpa. O objetivo final, mesmo que inconsciente, é manter os filhos por perto, dependentes, presos nesse jogo. Mas calma, que tem luz no fim do túnel. A boa notícia é que dá para sair desse drama. O primeiro passo, e o mais importante, é reconhecer que esse padrão existe. A partir daí, a gente pode escolher conscientemente mudar de postura. E aqui está a grande virada de chave. A solução não é simplesmente deixar de ter um papel. A ideia é transformar esses papéis, é sair do triângulo dramático e entrar num modelo que a gente pode chamar de funcional, onde cada um desses papéis se torna algo positivo, construtivo. Então vamos mergulhar nesses novos papéis, os papéis funcionais. Vamos ver como cada personagem desse drama pode evoluir para uma versão muito mais forte e saudável. A vítima, por exemplo, ela para de reclamar e se transforma no herói. É isso mesmo, herói. Em vez de esperar que alguém resolva, o herói vai lá e assume a bronca. Ele luta para resolver os próprios problemas e descobre que a ação traz uma motivação e uma satisfação enormes. E o perseguidor, ele se torna um filósofo. Ele para com aquela necessidade de criticar e controlar tudo. Ao invés disso, ele observa o herói agindo, confia no processo. Ele aprende a aceitar os resultados, quaisquer que sejam, com mais leveza. Por último, o Salvador. Ele deixa de ser, o salvador da pátria e se torna o motivador. Ele não vai mais lá e faz pelo outro. Não, ele incentiva, ele inspira o herói a descobrir e usar a própria força. Ele mostra que existem novos caminhos, mas confia que o herói consegue andar sozinho. E o resultado de toda essa transformação é menos tensão, muito mais energia vital,
é ter uma vida mais saudável, mais feliz. A gente recupera a capacidade de construir relações que são de verdade, baseadas em respeito e crescimento, não em jogos de culpa. No fim das contas, a grande questão é essa. Quando a gente entende esses padrões, a gente ganha o poder de escolher. No palco da vida, não é preciso ser só um ator seguindo um roteiro que não foi a gente que escreveu. A gente pode assumir a direção. Então, a pergunta final é: que papel cada um de nós escolhe desempenhar?